O nosso contato agora é com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Doutor Ilan, bom dia. Bom dia. Doutor Ilan, eu vou começar direto com uma questão aí que pesa muito para os consumidores, que é a questão dos juros no Brasil, né? O Banco Central tem implementado toda uma agenda para tentar Uhum. estimular reduções mais fortes, mesmo as reduções que ocorreram, alguns casos até substanciais, como foi o caso do cartão de crédito, isso não impede que as taxas continuem num patamar alto demais, né? E que penaliza demais o consumo e os consumidores. O senhor vê condição de uma mudança mais efetiva ao longo deste ano? Eu acho que as condições estão dadas para termos queda das taxas bancárias. Primeiro, a gente tem uma Selic mais baixa. Segundo, como você está mencionando, a gente tem medidas no cartão de crédito, a FEBABAN vai fazer medidas no cheque especial, a gente tem reduzido o compulsório, temos várias medidas no Congresso ajudando a melhorar as garantias, a reduzir os custos. Então, tudo leva a crer que ao longo do tempo a taxa vai cair. Agora, isso são taxas de mercado, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Eu acredito que vão cair, mas vão cair de forma sustentada. Não vão cair de forma voluntariosa, vai cair agora para depois subir. Se cair, cai de vez. Porque nós temos até várias justificativas apresentadas pelos bancos, como é a questão do risco de inadimplência, e o que a gente percebe é que a inadimplência não deu nenhum grande salto, mesmo com a crise econômica que nós tivemos, nada alarmante. Os bancos recentemente até reduziram a reserva que eles deixam para o risco de atraso de pagamento mesmo. É. E mesmo assim há essa resistência numa redução mais forte dos juros. O compulsório foi visto como um fator que pode colaborar mais, porque vai lá no centro do problema da formação de juros no país. Agora, alguns especialistas questionam muito também a carga tributária que incide sobre as operações e que, em muitos casos, é superior à de uma aplicação financeira, né? Então, estaria penalizando mais quem precisa de crédito. Por aí há alguma possibilidade de mudança, de proposta de alguma medida? Bom, essas questões tributárias, elas são mais do âmbito do Ministério da Fazenda, do Planejamento, que tem uma tarefa difícil do ajuste fiscal. Então, nós aqui do Banco Central estamos concentrados em todos os outros custos, porque a parte fiscal, eu diria que é uma parte mais difícil hoje, dado o ajuste fiscal. Agora, entre as medidas que estão sendo adotadas e as que estão sendo propostas, quais as que o senhor acredita que possam ter mais impacto? Eu acho que todas as medidas ligadas à competição, liberando, por exemplo, quem tem hoje uma conta salário, e muitos dos ouvintes vão ter, eles hoje têm uma facilidade maior de mudar se não está satisfeito com o banco. Tem que ir no banco novo, no banco receptor, e avisar que quer mudar. Não precisa ir nem no banco com o gerente antigo. Vai no novo banco, pede para mudar. Isso facilita a mudança, isso gera competição e gera queda de tarifas, queda de juros. Isso ajuda. Uma outra questão é que nós estamos rompendo algumas barreiras, estamos deixando todo mundo participar, até os menores. Isso tudo vai levar à competição. Sem falar as mudanças que a gente fez no cartão de crédito, recentemente foi de débito, e a mudança que a FEBABAN vai fazer no cheque especial. A mudança no cheque especial vai ser semelhante à que aconteceu com o rotativo, impondo algum prazo de utilização? Eu acho que eu não queria antecipar, vamos deixar eles, porque a medida é uma autorregulação medida da própria FEBABAN. Eu acredito que ao longo de abril eles vão anunciar. Agora, em relação à taxa básica de juros, já está sinalizado que a gente deve ter mais um corte da Selic. Agora, Torilo, o mercado financeiro continua trabalhando com a possibilidade de, no ano que vem, possivelmente, não é, haver necessidade de a taxa básica voltar a subir. O senhor conta com a possibilidade de alguma mudança mais estrutural que permita manter a taxa básica no nível atual? Já considerando esse novo corte, mas alguma coisa em torno de 6%, por um período mais longo, sem essa necessidade de elevação
por causa de crescimento mais acelerado, porque a meta de inflação no ano que vem vai ser um pouquinho menor. O Brasil não tem como ter uma taxa neutra mais baixa, efetivamente, mais próxima de padrões internacionais? Eu acredito que é possível sim, desde que continuemos no processo de mais reformas e mais ajustes. Reformas, a reforma da Previdência é fundamental, ajustes, todos os ajustes fiscais que permitam manter o superávit ou o déficit na meta e os gastos e abaixo do teto. Sob o ponto de vista da política monetária do Banco Central, nós temos que manter a inflação baixa, porque mantendo a inflação baixa garantimos que a taxa de juros também vai ficar menor. E eu acredito que se a gente conseguir por algum tempo manter a taxa de juros menor, vamos ter uma mudança muito importante nos investimentos no Brasil, nos empréstimos, nas taxas bancárias. Tudo isso vai mudar, mas nós temos que perseverar e principalmente manter o caminho de reformas e ajustes. Mas aí essas reformas teriam de acontecer no curto prazo, com o novo governo, alguma coisa que fosse implementada já no próximo ano? Eu acredito que a reforma da Previdência teria que ser feita mais cedo, não mais tarde. E eu acredito que as outras reformas podem continuar sendo feitas por agora. Por exemplo, a autonomia do Banco Central. Acho que é algo que podemos trabalhar para ver se é votado ainda esse ano. Agora, tem uma certa distorção daquela ideia original que se tinha em termos de autonomia do Banco Central, que é ele ter autonomia, mas ele ter outras preocupações, além de controle de inflação, cuidar também de crescimento e emprego. O senhor vê condições de Banco Central, pela estrutura que nós temos, de assumir esse papel? O Banco Central, quando cuida da inflação, quando leva a inflação a ficar baixa, os juros caem. Quando os juros caem, ele acaba levando a mais crescimento. E também, o poder de compra do salário aumenta quando a inflação cai. Então, o Banco Central contribui para o crescimento. Agora, o crescimento, ele é um reflexo de um trabalho de várias áreas. Do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, principalmente, porque a educação leva a crescimento no longo prazo, do Ministério da Fazenda, Fazenda Fiscal, do Ministério do Planejamento. Crescimento é uma tarefa de todo mundo. Ao Banco Central, cabe ter a tarefa de cuidar da inflação para poder reduzir os juros, para poder ajudar o salário real a ser maior. Agora, não assumindo esse duplo papel, formalmente. Eu aqui no projeto de autonomia do Banco Central não caberia ter mais objetivos do que tem outros bancos centrais no resto do mundo. Eu pergunto isso até porque o Banco Central, já na sua direção, manteve a taxa básica num nível muito alto durante um bom período, em que a economia ainda convivia com recessão e com desemprego em alta. Então, o foco naquela época era quebrar as pressões inflacionárias, fazer com que a inflação retornasse para o nível da meta, não é? Independentemente da consequência mais negativa que poderia ter de curto prazo sobre o andamento da economia, não é? O foco na inflação naquele momento é importante para quebrar a espinha da inflação, para a gente poder chegar numa inflação menor agora. E a recuperação que estamos vivendo hoje, que é uma recuperação da economia crescendo em torno de 3%, foi consequência, em parte, dessa queda da inflação, da queda dos juros, que os salários reais subiram. Os reajustes de salários foram olhando os últimos meses e a inflação caiu, deu um ganho de poder de compra. E com os juros menores também facilitou a recuperação. Então, o foco na inflação naquele momento, em 2016, final de 2016, foi fundamental para depois ajudar o crescimento. E uma outra novidade que se tem falado em relação à atuação do Banco Central é a possibilidade de aprovação das indicações para os dirigentes de bancos estatais. Recentemente, houve problemas sérios em relação à direção
da Caixa Econômica Federal. Nós já tivemos isso também com relação a outros bancos estatais. O senhor acha que é o caminho para se garantir uma administração mais técnica e menos política nos bancos estatais? Eu acredito que se a gente tratar o banco público da mesma forma que a gente está tratando o banco privado, sob a ótica da eficiência, da gestão, vai ajudar todo mundo. Um banco público eficiente é bom para governo, é bom para todo mundo. Nesse caso específico, o Banco Central, que já autoriza dirigente em banco privado, me parece uma boa ideia também autorizar dirigente de banco público. Bom, e doutor Ilan, para nós fecharmos, devemos ter uma mudança agora no comando do Ministério da Fazenda, algumas alterações em relação às secretarias. Essa movimentação, o senhor acredita que possa ter alguma interferência em andamento da economia, nas propostas apresentadas até agora, até no que se refere a essas reformas, e para o Banco Central, isso pode trazer uma mudança? Eu aguardaria o anúncio oficial dessa mudança, mas eu já posso dizer que, sob o ponto de vista do Banco Central, não vai ter nenhuma mudança, vamos continuar trabalhando aqui, a política monetária não vai mudar, não. Bom, para fecharmos bem, acrescentando até ao que o senhor citou em relação à necessidade de um ajuste mais sério das finanças públicas. O atual governo continua convivendo com rombos imensos das finanças, ah, deixou de lado a reforma da Previdência no momento em que decretou a intervenção no Rio de Janeiro. No curto prazo, se considerando inclusive as eleições, o senhor vê a possibilidade de alguma pressão mais forte vinda de mercado financeiro por incertezas? E nós temos tido também algumas ondas de incerteza que vêm do exterior, pelo risco de guerra comercial, questões geopolíticas. Alguma coisa pode mudar esse cenário com o qual o Banco Central vem trabalhando, que é de uma perspectiva de continuidade e crescimento com inflação baixa? As nossas projeções para frente, elas dependem da gente manter a inflação baixa, da continuidade desse processo de reformas e ajustes. Se o Brasil não fizer as reformas, no final das contas, não vai conseguir ter contas públicas em ordem. E isso vai dificultar o controle da inflação lá na frente. Então, de fato, precisa continuar. Isso eu não tenho dúvida. Mas as eleições já podem produzir alguma turbulência, agitação de mercado que atrapalhe os planos do Banco Central? Ou por hora o senhor vê um cenário aí que possa se manter tranquilo, permitindo até a manutenção da taxa básica no nível mais baixo? Olha, o que nós temos dito é que, na medida que nós não terminamos todas as reformas, está faltando reforma da Previdência, nós estamos mais vulneráveis a uma mudança do cenário externo. Algum choque lá fora, alguma mudança lá fora. Então, de fato, a gente tem que olhar ao longo desse ano para ver quais são os choques que a gente vai enfrentar, como é que o cenário externo e interno vai se desenhar. Agora, o perfil de quem começar a liderar para avaliar as pesquisas eleitorais mais à frente, não, agora também pode ter alguma influência. Olha, nós vamos continuar trabalhando da mesma forma, cuidando. Nós temos bastantes instrumentos, amortecedores, para manter a economia funcionando de uma forma tranquila. Ouvimos Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Central. Doutor Ilan, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia, obrigado a você.